que o evangelho alcance essas vidas. Amém? Irmãos, olha só, nas quintas-feiras, não é isso, Fátima? 4 da tarde, a irmã Fátima está aqui com um curso maravilhoso de artesanato. A gente está aprimorando esse curso, que nós temos um futuro, nós temos um projeto para esse projeto, que é o Elas, da irmã Fátima, tá? De artesanato. Então nós estamos já alinhando aí algumas coisas aí para poder estar buscando recursos para a gente poder estar incrementando esse curso na nossa igreja. Mas nós precisamos estar acelerando isso para que os fiscais que vierem da comissão, né, da ação social, possam ver que realmente existe um trabalho que está em andamento, que está funcionando, e assim a gente poder ganhar um certificado para a gente poder estar fazendo solicitações, tá bom? Então, os irmãos aí, as irmãs aí que querem aprender, uma vizinha, algum conhecido, alguma pessoa que você vê que de repente está muito ocioso, que gostaria de repente de fazer esse curso, traga às quintas-feiras, 4 da tarde, aqui na igreja com a irmã Fátima, tá bom? Quem? Gilmar, vem cá, meu filho. Vem cá falar. Sobre o quê? Quentinha. Ah, quentinha. Irmãos, boa noite. Eu queria só um minutinho de vocês. Nós, no domingo que vem, temos a quentinha aí. E eu queria pedir a ajuda dos irmãos. A nossa quentinha, as vendas estão caindo muito. A gente chegou a vender em torno de 150 quentinhas aqui na igreja. O último almoço a gente vendeu 54. Então, o que eu queria pedir para vocês? Ajuda para você divulgar no seu vizinho, no seu trabalho, né, na cidade em si, para que a gente, nas redes sociais de vocês, para que a gente consiga, né, manter esse trabalho, né, que é para o novo templo, e é um dos eventos que mais arrecada aqui na igreja, né, para essa finalidade do templo. Então, a gente está sentindo que ela está caindo muito, né? E isso vai desmotivando também as irmãs que vêm aí no domingo, né? Tira o domingo delas para vir trabalhar, para se dispor e não está vendendo. Então, eu só queria pedir isso para vocês. Vocês me dêem uma força nisso aí. Tá bom? Obrigado. Amém. Vamos divulgar, irmãos. Divulgar é tão fácil. Manda para os seus grupos de WhatsApp, de amizade, fale. Tá bom, queridos? Vamos trabalhar em prol disso aí. Outra coisa, aqueles que eu queria... Ah, sim, é isso que eu ia falar. Nós não tivemos hoje consagração nem a deliberativa por causa do batismo, mas vai acontecer domingo que vem, consagração a partir das 7 da manhã e logo em seguida a nossa deliberativa. Nós vamos estar falando de alguns assuntos muito importantes, nós temos que desmontar esse telhado. Quero pedir aos irmãos, agradecer primeiramente os irmãos que vieram ontem, que ajudaram, deram uma limpeza em cima do pátio para a gente começar a desmontar, plainar lá o nosso terreno para levar para lá, mas a gente precisa também estar fazendo uma construção aqui, para poder fazer salas. Tudo isso vai ser falado na deliberativa. Eu preciso que os irmãos estejam presentes para ouvir a sugestão, para os irmãos apoiarem, votarem, tá bom, queridos? Então, não perca, então, né, domingo que vem, consagração e logo em seguida a nossa deliberativa. Queridos, outra coisa que eu quero fazer apelo para vocês, venham às terças-feiras para estudar, queridos, para conhecer a palavra. Nós estamos falando sobre batalha espiritual. E é um assunto muito importante, a gente poder está conhecendo o mundo espiritual, suas estratégias. Eu não dou muita ênfase para o inimigo, mas a gente precisa estar ouvindo e entendendo as estratégias do mundo espiritual contra a igreja, para que a gente se posicione, para que a gente não se torne alvo fácil do inferno. A gente pode falar, pode repreender, mas muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente acaba se deixando arredar, se envolver com os laços do inimigo. Então, quero fazer esse apelo à igreja, se esforce. É um dia que nós temos aqui para estudar a palavra, estudar doutrina, estudar princípios bíblicos, estudar conhecimento. Então, a Bíblia fala, né, foi Oséias, né? Diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, isso é Oséias mesmo, queridos? Me ajuda aí. Acho que é Oséias mesmo que falou, né? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, foi Oséias, não é isso? Isso aí. Às vezes eu confundo, queridos. Mas, de qualquer forma, está na Bíblia. E aí, queridos, a gente precisa entender para a gente poder nos posicionar diante de todos os desafios que aparecem diante de nós. Tá? Por nós, queridos. Talvez muitos de nós ainda não
conseguimos compreender a grandeza, a excelência, a profundidade desse tão excelso amor. Eu muitas vezes me pego, queridos, chorando, quebrantado, impactado com esse amor. Hoje mesmo eu estava ali, na hora do louvor, eu estava sendo levado pelo Espírito de Deus a entender, e eu estava perguntando: que Deus é esse? Que Deus é esse, Senhor? Que Deus é esse? Que Deus és tu para se esvaziar de si mesmo, da sua glória, e descer este mundo de pessoas perversas, pessoas que profanam, nós que profanamos, nós que fazemos coisas abomináveis diante da tua santidade, da tua pessoa, insultando, escandalizando, ridicularizando a obra maravilhosa que o Senhor realizou ao construir, a formar o homem. E Paulo explica que nessa condição de inimigos de Deus, o Senhor decidiu nos amar, decidiu sair da sua glória, esvaziar de si mesmo e tomar a nossa forma, a forma humana, limitada, caída, necessitada, habitando entre nós pessoas ingratas, pessoas injustas, pessoas nocivas, pessoas agressivas, para dar a sua vida. Quanto vocês acham que valia a vida de Jesus para o nosso Deus? Você já parou para pensar nisso? Quando leio a Bíblia, queridos, em algumas partes, eu me pego, queridos, e sei que é o Espírito de Deus me levando a entender quanto valia a vida de Jesus para o nosso Deus. Em toda a história da raça humana, desde a criação do mundo, nunca houve sobre a terra um homem como Jesus. Obediente, sem pecado. Tudo que Deus sonhou para o homem. Estava revelado em Jesus. Tudo que Deus desejou para o homem, quando Ele construiu Adão ali no jardim, quando Ele formou Adão no jardim, tudo que Ele idealizou, tudo que Ele sonhou, tudo que Ele esperou, todo o amor, todo o desejo, se concretizou em Jesus. E o nosso Deus, diante de, posso assim dizer, de bilhões de seres humanos que já existiram, já passaram pelo planeta Terra, por essa terra, desde a formação do homem até o momento de Jesus, todos esses bilhões de seres humanos que já existiram, Jesus foi o único que viveu a vida que o Senhor sempre sonhou. E Ele não hesitou de entregá-lo à morte, por causa de mim e por causa de você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar e se deixar se envolver na magnitude desse amor, na essência desse amor? Muitas vezes, meu amado, minha amada, você ouve do amor de Deus e você fala do amor de Deus, você muitas vezes tem uma certa compreensão do amor de Deus, mas eu gostaria, queridos, que nessa noite você se deixasse ser levado pelo Espírito, não pelo seu intelecto. Porque o nosso intelecto é corrupto, é fragmentado,
é limitado. Mas eu gostaria de pedir a você, meu querido, minha querida, que você se deixasse levar pelo Espírito de Deus ao entendimento deste amor por você. Para que você seja impactado como muitas vezes eu sou impactado. Para que você seja constrangido, queridos, envergonhado de quem você é e das suas atitudes, diante de um amor que supera todas as coisas. Diante de um amor que a gente não compreende. Nas minhas orações eu fico pensando, Deus, por que o Senhor me ama? Por que o Senhor nos ama? O que eu tenho? O que eu tenho para te oferecer? Eu não sou nada, não sou ninguém, eu não faço nada de bom. Que fez o Senhor sair da sua glória, do seu resplendor, do seu ambiente celeste de santidade e vir a este mundo a morrer por seres humanos, pecadores, caluniadores, infiéis, injustos, profanos, inimigos de Deus. Humanamente falando, a gente não entende, a gente não consegue mensurar esse amor. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, queridos, ainda falta muita compreensão, mas nós somos impactados com esse amor. Esse amor, a compreensão desse amor ganha uma outra dimensão na nossa vida. Ele nos constrange e nos leva a decisões, a posicionamentos, nos leva a refletir nas nossas atitudes o que nós temos feito, porque o mundo trabalha para mascarar, para neutralizar, para invalidar este amor na sua vida, onde você vai priorizar tantas outras coisas do que está na presença de Deus, do que está na presença de irmãos, do que está fazendo a obra de Deus, de estar se responsabilizando por pessoas, de levar pessoas a Cristo. O mundo vai trabalhar para que você, meu amado, minha amada, não ofereça nenhum perigo para o reino dele. O diabo vai trabalhar para que você fique quietinho no seu banco, aquele banquinho, aquela cadeirinha que todo domingo você se senta. E só isso. Só isso. O diabo fica super satisfeito com isso. O diabo fica alegre e agradece. Mas quando nós somos impactados por esse amor, quando nós refletimos acerca desse amor, a gente toma uma decisão. A gente ganha ânimo, ganha vigor. As nossas esperanças são renovadas, nosso vigor é restaurado. E a gente se torna um Paulo na vida. A gente quer falar, a gente quer anunciar, a gente tem prazer, alegria de estar falando, de testemunhando. Não existe barreira, não existe pessoas, não existe empecilhos. Porque o prazer, queridos, o prazer de estar envolvido na obra, o prazer de estar no meio da igreja, no meio dos irmãos, o prazer de estar aprendendo, o prazer de estar fazendo, o prazer de estar contribuindo, o prazer de estar somando para o avanço do evangelho no meu bairro, na minha cidade, no meu país, é grande. E eu me condiciono a isso. Todo aquele que é impactado por esse amor se condiciona. Eu quero ler com os irmãos segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 14 a 21.
Diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti a nossa vida, as nossas limitações. Senhor, nós queremos Te pedir perdão. Hoje é uma noite, ó Deus, de um conserto. Hoje é uma noite de avaliação. Hoje é uma noite, ó Deus, de restaurarmos o nosso entendimento, renovarmos os nossos votos de fidelidade com o Senhor, através da ceia. Senhor, não faça desse culto mais um culto dentre tantos que já vivemos, já tivemos aqui dentro. Mas opera, Senhor Deus, opera em todos nós. Porém, sabemos, ó Deus, que nem todos talvez se posicionarão. Mas eu sei que o Senhor tem uma obra, um trabalho a realizar em vidas aqui dentro, em corações que aqui se encontram. Pessoas que sairão daqui hoje com uma atitude, com um desejo de mudança, com algo ardendo em seu coração, um desejo enorme de poder expressar a gratidão pela obra que o Senhor realizou no Calvário através de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Cumpra-se nesta noite a Tua vontade na vida daqueles que realmente estarão dispostos, atentos àquilo que o Senhor está falando à igreja. Nós já te agradecemos por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós sabemos que existem 3 áreas distintas para essa nova criação, viver essa nova vida. A salvação em Cristo. O processo, ele passa por regeneração, né? Ou seja, o processo se resume em regeneração, justificação e santificação. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara, quero que você entenda, é muito importante entender. Eu acredito, entendo, Cristo, que a mensagem, ela precisa ser bem esclarecedora à luz do Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer um apelo
induzido, ou um apelo que não te leve à compreensão verdadeira, autêntica, do compromisso que nós precisamos ter com o Senhor Jesus, com a obra, quando fazemos um apelo. Porque é muito importante a pessoa entender, se ela ouve o Evangelho e ela não se posiciona, e se é pregado a palavra de Deus, eu não tenho peso, eu não sou obrigado, não depende de mim a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Vou pregar a palavra, vou pregar as verdades espirituais, o Espírito vai trabalhar com certeza, mas parte de cada um que ouve o posicionamento, o se deixar quebrantar, de se envolver. E a regeneração, queridos, ocorre quando nós verdadeiramente aceitamos o Senhor Jesus. Eu sei muito bem disso, porque quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entendi claramente o amor de Deus, o plano de Deus através de Jesus Cristo. Não me perguntem como, porque eu tinha 11 anos de idade, nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Mas quando entrei naquela igreja, naquele dia, naquela noite de domingo, e que eu vi a história acerca do amor de Deus em Cristo Jesus, o sacrifício, eu nem piscava. Aquilo me chamou a atenção, queridos. Eu fui envolvido com um amor tão grande. É até difícil de explicar. Porque aquela palavra que eu vi aquela noite impactou a minha vida, me chamou a atenção. Meu coração queimava naquela noite, queridos. Sentado naquele banco do lado da minha avó. Meu coração ardia, queridos. Nunca na minha vida eu havia experimentado aquilo. Eu nunca tinha sido impactado com uma palavra. O meu coração fervia e havia uma disposição, um desejo muito grande de sair dali na hora que estava sendo feito o apelo e lá na frente, porque eu queria entregar a minha vida a Jesus. Mas por ser uma criança muito obediente, respeitando, criada para respeitar os mais velhos, eu falei com a minha vovó, eu quero ir lá na frente. Ela falou assim, fica quieto, fica quieto. Isso é coisa para fanático, fica quieto aí. Não desobedece não. E eu fiquei frustrado, queridos, fiquei ali no banco, saí daquela igreja, triste em parte, mas com coração, com algo, levei na minha vida, levei no meu coração algo que eu ouvi aquela noite, que me incomodou toda aquela semana. Toda aquela semana, todos os dias eu pensava em voltar naquela igreja, ouvir a palavra e aceitar o Senhor Jesus. Foi uma semana, a semana talvez mais longa da minha vida. Eu esperei cada dia. Quando chegou no domingo, eu me arrumei. Eu não tinha costume de sair de casa. Eu era muito caseiro. Eu me arrumei. E disse para minha mãe, eu vou dar uma saidinha. Onde é que você vai? Não, eu vou dar uma saidinha, eu vou aqui no bairro, eu vou na casa, né, aqui, os amigos, vou sair, dar uma volta. Eu saí disposto, saí com uma intenção. Eu já saí premeditando. Hoje ninguém me impede de aceitar Jesus. Hoje ninguém vai me impedir de ir lá na frente, de me entregar para Jesus. Eu não posso viver sem esse amor. E eu fui naquela igreja, entrei naquela igreja, ninguém me conhecia. Subi as escadas, entrei no templo, sentei lá na frente. Sentei no terceiro banco, lá na frente. E veio as apresentações, e veio os cânticos, e veio os anúncios. Vi a palavra. Eu já sabia o que eu queria fazer, eu já estava esperando o momento do apelo. E quando o pastor terminou o sermão, que fez o apelo, queridos, eu pulei do banco. Pulei daquele banco. E fui lá na frente.
apesar de, pela minha idade, ser um pouquinho mais alto, mais desenvolvido, quando o pastor perguntou, quantos anos você tem? Eu disse, eu tenho 11 anos. O pastor falou assim, você tem certeza? Você tem. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quero. Eu estou esperando isso uma semana. Queridos, eu saí de lá com uma alegria que eu não sabia explicar. Eu nem entendia aquela alegria. Eu nem compreendia o que eu estava sentindo, porque era algo tão maravilhoso, queridos. Foi uma experiência tão tremenda na minha vida, que marcou a minha vida. Nenhuma outra experiência me marcou tanto como naquele dia, porque até hoje, queridos, até hoje, 50 anos se passaram. Esse ano eu faço 61 anos. 61 anos. 50 anos se passaram. Aquela noite está vívida na minha mente. Aquela noite está clara. Cada detalhe. Porque a marcou profundamente a minha vida. Eu quando saí daquela igreja, eu voltei para casa, queridos. Eu nem senti o chão. Eu fui cantando os hinos que eu aprendi, tentando cantar, né? Porque não sabia, não conhecia. Fui cantarolando, cheguei em casa, de alegria. Falei com a minha mãe, falei, onde é que você foi? Assim, mãe, eu fui na igreja. O quê? Você foi na igreja? Essa é aquela igreja que eu fui semana passada, eu voltei lá. Ué, o que você foi fazer lá? Assim, mãe, eu aceitei Jesus. Meu filho, que besteira que você fez. Mas não pode deixar você sair sozinho que você faz besteira. Assim, não, mãe, eu não fiz besteira. Eu quis aceitar Jesus, mas você não pode. E minha família, né? Com outro pensamento, sem compromisso nenhum espiritual. Tinha compromisso espiritual com outras áreas. Mas aquilo não me importou não, queridos. E eu fui para o colégio, eu fui alegre, fui feliz. Quando eu ia para a igreja, queridos, eu tinha prazer, queridos, de sair com a minha Bíblia na minha mão. Eu tinha prazer, queridos, que as pessoas soubessem que eu era crente. Com 11 anos de idade. Chegou os 12, os 13, os 14, e eu sempre tendo essa alegria, queridos, de ser um cristão. Embora, queridos, eu não tenha vivido coisas da vida, eu não tenha me envolvido com os pecados deste mundo, embora eu não tenha feito tantas coisas, tido tantas experiências com as sugestões desse mundo, mas, queridos, houve alguma coisa na minha vida, houve alguma coisa no meu coração. Hoje eu agradeço imensamente a Deus por eu ter encontrado a Ele antes das minhas experiências com este mundo. Eu tenho consciência que se eu não tivesse encontrado Jesus, se eu tivesse rejeitado a palavra, se eu não tivesse valorizado aquilo que eu ouvi, com certeza, queridos, eu seria mais um promíscuo na vida, eu seria mais um dependente químico, eu seria mais um adúltero, eu seria mais um com a família destruída, eu seria mais um, sei lá, ladrão, não sei que rumos que a vida me conduziria, mas com certeza eu não estaria nos caminhos de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, queridos, esse versículo, Paulo explica que nós precisamos passar pelo primeiro processo de regeneração. E o que é regeneração? É voltar a ter vida. Eu tenho uma buganvília lá em casa, que devido à correria, os meus afazeres, ela ficou lá
no estrado, o estrado cresceu, o mato cresceu, engoliu ela. Veio umas formigas, comeram todas as folhinhas dela e ela estava perdida, ela estava acabada. Se você olhasse, você, tem que jogar isso fora. Acabou, não tem uma folha, não tem nada, secou tudo. Eu falei assim, eu vou recuperar essa plantinha. Eu vou recuperar essa bougainville. Peguei aquela bougainville, tirei-a do vaso onde se encontrava, coloquei uma nova terra, podei todos os galhozinhos secos dela, podei ela quase todinha, botei uma terra especial, botei um substrato bom, botei fertilizante, rego ela todos os dias, dia quente, tem regado todos os dias, deixo ela no sol, porque a bougainville adora sol, sol pleno, deixo ela no sol. E todo dia eu ia lá, eu dava uma olhadinha para ver se ela estava reagindo. Se realmente ela tinha morrido ou se ela realmente estava viva ainda. Depois do 4º dia, queridos, eu vim despontar um olhinho verdinho em um dos galhos. Hoje, ela está toda cheia de folhinhas novas. Até os galinhos que eu achava que estava seco, está dando folha. E Deus me falou com isso. Deus me falou com isso. Assim, é isso que eu faço. Um homem, quando ele se deixa ser usado por mim. Quando um homem seco, quando um homem sem vida, como um homem é visto como um galho seco, como algo perdido. Quando o mundo vê o homem perdido, o homem que não tem mais esperança, não tem chance, Deus diz, tem chance, tem oportunidade. Se Ele deixar, eu vou regenerar. Se Ele deixar, eu vou trazer vida. Queridos, que trabalho maravilhoso, extraordinário que Deus faz nas nossas vidas com a regeneração. Mas eu preciso cooperar. Tem a minha parte nisso. Eu preciso permitir a poda de Deus na minha vida. Eu preciso deixar que Deus pode na minha vida aquilo que está me fazendo mal, aquilo que está tirando as minhas energias, aquilo que está acabando com a seiva de Deus na minha vida. Eu preciso permitir a poda de Deus. E Deus vai tirar somente o que é necessário. Você quando faz uma poda, você tem que tirar, principalmente a bougainville, você tem que tirar o necessário. Porque se você tirar demais, ela entende e ela acaba até morrendo. Ela entende que está sendo tolhida e ela tem dificuldade. Então você precisa saber podar. E o nosso Deus sabe exatamente as áreas e como e onde, quando podar coisas na nossa vida. Mas eu preciso permitir. Você está disposto? Você está disposto a se submeter à poda de Deus na sua vida? Será que você essa noite está desejoso, esperançoso e consciente da necessidade da poda de Deus na sua vida, para que haja um renovo na sua vida, para que você seja renovado, para que você seja restaurado, para que você seja revigorado, para que você venha desfrutar dessa nova vida em Cristo, queridos? Ela é diária. Não aconteceu lá no tempo que você aceitou Jesus, mas ela é diária. A nova vida é diária. É constantemente, é todo dia, é todo momento. A nova vida, ela tem uma fonte constante que jorra. A regeneração é um trabalho de Deus extraordinário na minha vida e na sua vida. Ela acontece, queridos, quando eu entendo que eu fui justificado. A regeneração acontece na minha vida quando eu entendo que eu fui
perdoado. Uma coisa está ligada à outra. A justificação, queridos, ela nos leva para um ambiente de tribunal, de apresentação de delitos cometidos por um réu. Um corpo jurídico, outro advogado de acusação, advogado de defesa, a sentença. Então é muito fácil para nós imaginarmos esse ambiente. Quando eu e você somos apresentados nesse júri, diante dessa audiência, sai a nossa sentença. Nós somos culpados. Somos culpados. Somos culpados pela traição, somos culpados pelo adultério, nós somos culpados pela pornografia, nós somos culpados pela mentira, nós somos culpados pela procrastinação, nós somos culpados pela infidelidade, nós somos culpados pelo roubo, nós somos culpados por aquilo que fazemos e que está desalinhado, não está em conformidade com a palavra de Deus. Saiu a minha sentença e saiu a sua sentença. Mas sabe o que acontece? Quando vamos cumprir a pena, alguém se coloca em nosso lugar e alguém paga o preço em nosso lugar. Você já parou para pensar nisso? Imagine se você fosse condenado por um crime, por algo no mundo espiritual, numa assembleia, num recinto de júri espiritual, e você se visse, olhasse para dentro de você e visse os seus pecados, os seus erros diante da santidade, da glória de Deus, e você pudesse ver você num telão cometendo as coisas mais infâmias, as coisas mais aberrantes, mais profanas, e você tivesse até vergonha daquilo está sendo mostrado diante de um painel, e todas as pessoas, todos os seres celestiais olhando aquele seu comportamento, olhando aquela traição, olhando aquela pornografia, olhando aquela mentira, olhando aquela trapaça, olhando aquele engano, todos vendo o que você faz, muitas vezes em secreto, ou mesmo o que passa no seu pensamento, e você fosse condenado, com justa causa, porque você está sendo julgado diante de um tribunal santo, e sai a sua sentença, culpado. Mas alguém fala assim: eu vou pagar no lugar. Eu vou pagar a sentença dele. Como é que você se sentiria? Como é que você se comportaria? Qual seria a sua reação? Qual seria o seu posicionamento? Qual seria a sua atitude diante de alguém que não tem culpa, mas por amor a você, por entender a sua falha, entender que você fez aquilo, e desejoso de dar mais uma chance, esperançoso de você mudar, dissesse assim: eu vou pagar no lugar. Foi isso que Jesus fez. Era necessário? Era. Sabe por que era necessário? Porque toda a obra que Jesus realizou foi por causa de obediência. E isso muitas vezes, queridos, eu tive dificuldade a ver de entender espiritualmente o mecanismo da salvação. Embora eu tivesse alegria, embora eu aceitasse, mas eu tive uma certa dificuldade para compreender como os meus pecados, eles influenciaram, eles se envolveram, e hoje eu tenho o perdão. Não é somente, queridos, o perdão, preste atenção, não é somente o perdão
dos meus pecados, porque seria muito obrigado, Jesus, beleza, beleza, muito obrigado, e eu estaria saindo de fininho. Mas existe algo, um elemento especial, que Deus quer trabalhar na nossa vida, que se chama obediência. Jesus, ele morreu em obediência ao Pai, por amor a nós. Mas foi a obediência que levou Jesus para o Calvário. Foi a obediência que fez o seu sangue derramar. E quando você aceita Jesus, queridos, é isso que a gente precisa entender. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que habita em você. O mesmo Espírito que obedeceu o Pai até a morte, é o mesmo Espírito que habita na sua vida. E esse, amado, essa realidade do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, é que faz toda a diferença de todos os povos, de todas as gerações que viveram antes de Cristo. Porque mesmo a obra salvífica do Calvário, se não houvesse a manifestação, o envio do Espírito Santo, a igreja já teria se acabado, a igreja teria falido, e nós seríamos como Israel. Porque nós somos falhos, nós somos ingratos, nós somos inconstantes. Mas quem nos auxilia a permanecermos firmes, quem nos auxilia a amarmos o Senhor, quem nos auxilia a ser constrangido por esse amor, quem nos auxilia a permanecer firme, é o Espírito Santo de Deus que habita nas nossas vidas. Ele é o Consolador. Ele é aquele que ensina, é aquele que direciona, Ele é aquele que está presente, Ele é aquele que leva as nossas orações a ser entendidas pelo Pai, Ele que nos interpreta diante de Deus. Ele é o nosso amigo, Ele nos auxilia, queridos, para que permanecemos ligados em Cristo Jesus. Como não nos apegarmos ao Espírito de Deus? Como não chamá-lo para ser o nosso amigo? Como não nos envolvermos com o Espírito de Deus? Nós precisamos dele, tanto quanto Jesus. Jesus, pela sua obra salvífica, que aniquilou os nossos pecados. Por obediência, quando aceitamos, os nossos pecados foram apagados. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. Mas o Espírito Santo, querido, ele nos auxilia a mantermos ligados, nos mantermos antenados, nos mantermos conectados com Deus, através da obediência. E Ele é educado. Ele é educado. Porque se você não quiser, Ele não vai fazer. Se você não se aliar, Ele não vai te obrigar. Por isso que Paulo fala, explicando, ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus que está em vós. Ele se entristece? Sim, ele se entristece. Quando nós não obedecemos, quando nós nos deixamos ser direcionados por Ele, Ele se entristece. E aí, queridos, vão se somando, novamente vai se acumulando uma soma de pecados, talvez não confessados, não abandonados. E Paulo é muito claro quando ele mesmo diz, falando a importância da ceia, o significado da ceia, esse momento tão importante. Ele disse: eu recebi do Senhor, eu quero comunicar, eu quero explicar, eu quero falar com vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, partindo, dando graça, e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, comei dele todas as vezes que reunis o meu nome.
E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, bebei dele todas as vezes que reunides em memória de mim. Porque todas as vezes que reunides em memória de mim, menciona que ele, o Senhor, morreu, e que está presente, que voltará para buscar a sua igreja. Mas examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e muitos até que morrem. Ele fala dormir, mas literalmente é morrer. Então, amados, o que Deus quer, a preocupação de Deus, o desejo de Deus, mesmo depois que somos ingratos, depois de viver uma experiência, é nos manter ligados a Ele, é termos um coração quebrantado, é um coração arrependido, um coração atento à voz do Espírito Santo de Deus. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Para quê? Para resultar em uma coisa: santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você já parou para pensar nisso? Nessa afirmação? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. E o que se resume a santificação? É um desejo, uma determinação de termos uma vida de obediência. Vivemos obedecendo. Santificação, queridos, não é você nunca pecar. A gente precisa entender isso, precisa ter maturidade para entender que não é você nunca pecar. Deus sabe da nossa natureza, a presença da natureza humana caída em nós ainda, e sabe que nós vamos ter variações, e podemos falhar, podemos de repente pecar, mas o que importa para Deus é a nossa decisão de arrependimento e de retorno à comunhão com Ele, com a confissão de pecado, com o abandono de pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança a misericórdia de Deus. Santificação. Santificação expressa obediência. Santificação, queridos, talvez eu não sei como você entende o que é santificação. Eu não sei qual o seu conhecimento, o processamento na sua vida acerca da palavra santificação. Mas é muito simples, eu vou dizer, resumindo, uma única coisa para você: obediência à palavra de Deus. Acabou. Obedecer à palavra de Deus. Então agora nós nos esbarramos em um outro dilema. Qual é? Eu preciso ler a palavra de Deus. Se eu não leio a palavra de Deus, eu não vou atentar para aquilo que ela está me orientando. E se eu não sei, se eu não aprendo, eu vou cometer delitos. Já dei esse exemplo, vou repetir. Alguém pega o carro, sai dirigindo, dirige muito bem, mas nunca foi numa autoescola, né? Nunca ouvi nada de trânsito, né? Vamos dizer uma pessoa que aprendeu a dirigir aí na roça, né? Dirigindo os carros lá na roça, aquelas coisas, né? Aqueles caminhos lá cheios de mato, aprendeu a dirigir lá e vem para a cidade. Vem para a cidade, vê placa com seta assim, riscado, vê assim, né? Retorno assim, riscado. Vê uma série de coisas que não entende muito, então ele entra numa rua que não pode, que é sentido contrário, e bate de frente com um carro, e dá um prejuízo. E ali na discussão ali, ele diz: mas eu não sabia que placa é essa, eu não sabia que não podia entrar aqui. Ele sabia dirigir, mas ele não entendia, não sabia que não podia entrar ali. Isso muda alguma coisa na consequência do que aconteceu? Muda o erro? Muda o prejuízo? Não.
Ele pode alegar, eu não sabia, mas ele cometeu. Ele inflacionou. Ele gerou um prejuízo. E o homem tenta se justificar, mas eu não sabia. Mas tinha como saber. Se tivesse obedecido os trâmites normais, iria saber. A santificação, queridos, ela é tão importante na nossa vida, porque podemos ter cargos na igreja, podemos ser dizimistas, podemos nos envolver, podemos ser usados por Deus poderosamente. Mateus 7 fala de um grupo de pessoas, amados, que eu fico assim, admirado do que eles faziam em nome do Senhor. O texto fala que eles expulsavam demônios. O texto fala que eles faziam maravilhas e prodígios no nome de Deus. E o que Jesus disse para esse grupo? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A gente pode ver claro nessa declaração que Jesus nunca teve uma intimidade com essas pessoas. Jesus nunca foi o Senhor desse grupo. Ué, pastor, mas eles não eram usados? Sim, queridos. E Deus pode usar? Sim, pode usar. Não se engane. Não acha que é santo, não acha que é melhor aquele que está falando, operando, curando. Não pense dessa forma. Quem faz a obra é o Senhor. Quem opera o milagre é o Senhor. Quem realiza a cura e libertação é o Senhor. Nós somos apenas instrumentos. Eu não faço nada, não realizo nada. É Deus que faz e pode fazer através da minha vida e da sua vida. A santidade, sim. A santidade, ela levará você a ver Deus, que é Jesus Cristo. Você poderá contemplar o rosto do seu Senhor. Você poderá ver o rosto do seu Salvador, daquele que morreu por você. Queridos, quando eu penso nisso, eu fico muito impactado. Porque eu costumo dizer assim, se houver uma fila para abraçar Jesus, coitado quem estiver atrás de mim. Vai ter que esperar muito. Como vamos viver eternamente, o tempo não é problema. Porque eu quero ficar muito tempo abraçado com Jesus, eu quero beijá-lo, eu quero abraçar, eu quero estar presente, eu quero poder ficar ali, sabe aquele abraço que demora? Eu anseio por esse abraço. Como eu desejo abraçar o meu Senhor, aquele que morreu em meu lugar, aquele que pagou as minhas dívidas, aquele que me regenerou, que me viu na minha situação e me deu vida, aquele que me conduz em santidade, aquele que me auxilia nesse tempo mau, para que eu seja mais do que vencedor. Como eu desejo abraçar o meu Senhor. Muito mais do que entrar na terra, muito mais do que comer o fruto, é poder contemplar o rosto do meu amado. É poder abraçar e dizer, Senhor, muito obrigado. Ele já sabe que eu falo isso, mas eu quero falar pessoalmente. Eu quero falar olhando nos olhos dele. Dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque naquele dia, entrando naquela igreja com 11 anos de idade, o Senhor olhou para mim, tocou no meu coração. E o Senhor fez uma obra maravilhosa na minha vida. E eu sou grato a Ti. Pense nisso, meu amado. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Paulo diz para que nós examinemos, para que se houver em nós alguma prática, algum pecado, alguma coisa que não temos conseguido superar. Queridos, você não está impedido de participar, muito pelo contrário. Se você é crente, batizado, você tem que participar.
Você só não pode participar indignamente. Então você tem a oportunidade de pedir perdão. Você tem a oportunidade de se consertar com o Senhor. Você tem a oportunidade de dizer: Senhor, mas eu não estou conseguindo, está difícil. Queridos, você está numa igreja onde se dedica a caminhar junto, onde se investe em cura, em libertação, cura da alma. Você está numa igreja, querido, que entende esse processo, que não está aqui para te julgar, não está aqui para te dar um pontapé e botar você daqui para fora, porque você errou, porque você traiu, Não, queridos, nós estamos aqui para te ajudar. Você pode chegar para mim e falar assim: pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, meu amado, eu não vou nem regalar meu olho. Assim, você está arrependido? Você quer mudar? Você quer se consertar? É o que eu vou falar com você. Porque para mim o que importa é se realmente você está arrependido, se você quer mudança. Para mim não importa o que você fez. Você pode fazer a coisa mais absurda. Não importa. O que importa para mim é saber se você está arrependido. Porque o que Deus deseja é que você se conserte. É que você tenha comunhão com Ele. E eu quero pedir que você feche seus olhos, meu amado, minha amada. Eu vou te dar um tempinho. Eu não sei se o Ministério de Louvor vai vir tocar, não sei. Mas eu quero dar a você um tempo. E nesse tempo, queridos, eu quero que você reflita, primeiramente, antes de qualquer coisa, de repente, que você esteja fazendo de errado, não sei. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a todos vocês que estivesse fazendo uma análise do dia em que você se converteu. Eu quero te perguntar: você se lembra com detalhes o dia da sua conversão? O que te motivou? O que te levou a aceitar Jesus? Você compreendeu naquele dia, sentiu ser envolvido pelo amor de Deus? Eu sei, amado, preste atenção, que às vezes você possa não ter vivido ou entendido isso exatamente naquele momento. Mas você foi atraído. O Espírito te convidou a si mesmo. Mas existe um processo na nossa vida. E Deus entende isso. Com alguns acontece instantaneamente, com outros leva tempo. Mas seja como for, o desejo de Deus é que nós venhamos a nos envolver com Ele, a entender esse amor e a receber esse amor. Não sei quantos aqui têm dificuldade de olhar Deus como um pai. Talvez pelas suas experiências com seu pai terreno, como o pastor Léo já pregou da última vez. Mas é muito importante você entender, olhar para Deus como um pai amoroso, como um pai verdadeiro. Não se deixar influenciar pelo pai terreno, mas olhar como a Bíblia descreve o nosso Deus como um pai amoroso. Sabe por quê? Porque se você não entender o amor, se você não aceitar o amor de Deus e aceitar Jesus, a sua salvação tem risco, está em risco. Porque Jesus só veio na terra, Jesus só passou a existir porque Deus te amou primeiro. Porque Ele te ama. E movido por esse amor, e olhando para a sua situação, a sua condição, a sua impossibilidade, incapacidade de se aproximar dEle, Ele enviou o seu único filho, a quem tanto Ele amava, para morrer em meu lugar e em seu lugar. Aleluia. Quero te pedir que você pense nisso. Logo em seguida nós vamos passar a ceia do Senhor. Se você tiver algo a apresentar diante do Senhor, algo que consertar, faça isso agora. Deixe o Espírito trabalhar no seu coração, na sua mente. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Seja sensível ao Espírito de Deus que está aqui essa noite, queridos. O Espírito de Cristo está aqui essa noite.
está na sua vida, mas está aqui operando de uma forma coletiva, desejoso que todos se rendam, que todos entendam, que todos absorvam aquilo que Ele está falando ao seu coração, aquilo que está dizendo à igreja. Eu sou impactado por esse amor até hoje, queridos. Até hoje eu sou impactado. Fala de Deus, fala dessa hora, eu não sei o que acontece dentro de mim, que as minhas entranhas se reviram, e eu sou constrangido, porque eu não consigo entender intelectualmente, humanamente falando, não consigo entender porque eu sou amado por Deus. Eu não consigo entender porque eu sou amado. Eu não sou merecedor desse amor. Eu não sou merecedor dessa graça. Eu não sou. Mas eu vejo que Ele me ama mesmo assim. Isso me constrange. Aleluia. Isso era essa palavra, com Deus Altíssimo, mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Você não precisa cantar não, querido. Amor maior Em vez de cantar, que medite na letra. Não cante não. Só deixa a letra entrar no seu interior. Só deixa a letra entrar na sua mente, no seu coração. maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quero chamar os irmãos que vão nos ajudar aqui na distribuição dos elementos. Quero pedir que eles venham aqui à frente para nos ajudar. Você, meu amado, minha amada, você vai pegar um pedaço de pão e um cálicezinho de vinho e vai aguardar até o momento de nós consagrarmos esse pão e esse vinho para participarmos da ceia do Senhor. Pode distribuir, amados. Pode distribuir. Oh, aleluia, Senhor. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está.
todos receberam, até os que foram batizados. Amém. Aleluia. Senhor, nós queremos, em concordância, apresentar diante de Ti esse pedaço de pão que está em nossas mãos. Ele, como instruído pelo nosso Senhor Jesus, representa nesse momento o seu próprio corpo, que foi moído, dilacerado, castigado, que sofreu a pena dos resultados dos nossos pecados. E quando mastigá-lo, Senhor, que a nossa mente ela possa ser tocada, possamos ser sensibilizados pelo grande sacrifício que Jesus realizou em nosso lugar. As consequências dos nossos pecados recaíram sobre Jesus. Ele pagou o preço para que o pecado fosse aniquilado na minha vida, para que o efeito da maldição do pecado não mais existisse em minha vida. Por isso que Ele levou sobre si a nossa culpa, a nossa dor. Ele foi moído, foi transpassado, foi ferido, para que hoje eu pudesse desfrutar de uma vida plena, uma vida abundante que Ele conquistou para nós ali no Calvário. Por isso, Deus, nós somos gratos a Ti e queremos fazer parte dessa comunhão. Não queremos que pecados nos separe, não queremos não queremos que haja impedimento algum no nosso relacionamento contigo, ó Deus. Nós abrimos mão do nosso pecado, abrimos mão da nossa carnalidade, abrimos mão do Deus daquilo que tem nos dominado, Senhor, pois declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declaramos que somos regenerados em Cristo Jesus, nascemos em Cristo Jesus, fazemos parte de Cristo. Declaramos que fomos justificados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Declaramos que somos santos, porque a Tua palavra tem nos santificado. A Tua palavra tem nos santificado, Senhor, aleluia. Aleluia, glória ao Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Comamos todos juntos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nós não temos palavras, Senhor Deus. Não podemos fazer nada, Senhor, que possa chegar à altura, Senhor, da gratidão do Teu feito, do Teu grande amor para as nossas vidas. Tudo que temos, Senhor, tudo que temos é o nosso coração. Tudo que temos, ó Deus, é a nossa alma para Te ofertar, Senhor. Uma alma que seja, Senhor Deus, totalmente voltada para Ti. Uma alma que seja exclusiva para Ti, Senhor. Uma alma que não compactua mais com as coisas deste mundo. Uma alma que não se envolva mais com os pecados, com os oferecimentos deste mundo. Uma alma que seja plenamente, totalmente, integralmente dedicada a Ti, Senhor. A Te obedecer, a Te ouvir, a ter prazer de estar na Tua presença. Aleluia. E o Senhor pagou, o Senhor selou este pacto com seu sangue. O sangue que o Senhor Jesus derramou no Calvário foi a moeda
necessária no mundo espiritual para que as nossas dívidas fossem pagas, para que o título de dívida fosse rasgado e perdesse totalmente o seu valor. O diabo perdeu a autoridade sobre a sua vida, meu amado. O diabo perdeu o poder sobre a sua vida. Você é livre. Você é livre. O diabo não pode mais te oprimir, não pode mais te dominar. O diabo não pode mais lançar sobre a sua vida suas maldições. A não ser que você dê legalidade, a não ser que você permita. Mas se você permanecer firme com o Senhor, se você viver uma vida de santidade, o diabo não pode te tocar. Você não pertence mais ao diabo. Você não pertence mais ao mundo. Você pertence àquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todo o universo. Você pertence àquele que é Senhor, é o único Deus, aleluia. Por isso, Senhor, nós consagramos este vinho, Senhor, que representa agora para nós o sangue do nosso amado Jesus. E com isso, Senhor, nós queremos renovar os nossos votos de fidelidade, de compromisso, de expressão de gratidão a Ti, Senhor. Queremos renovar, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o amado da nossa alma. Aleluia, em nome de Jesus. Você pode trocar com seu irmão, com sua irmã, declarando assim: que nós somos um em Cristo Jesus. Minha irmã, nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Ei, Paulinha. Em Cristo Jesus. Aleluia. Bebamos todos juntos agora, queridos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas àquele que é Senhor da vida, aquele que morreu e ressuscitou, que vivo está e que voltará para nos buscar. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória. Santo. Deus te abençoe abundantemente. Meu desejo, como líder, como anjo dessa igreja, é que o Senhor, Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida bênçãos sem limites. Você já recebeu toda sorte de bênçãos no mundo celestial, mas que você continue vivendo experiências profundas com o Senhor. Que o Senhor possa te promover experiências nessa semana de edificação, de consolação, de amor. Que a tua casa, ela seja curada. Que tua casa seja restaurada. A tua casa seja liberta. Eu profetizo sobre a sua casa, meu amado, minha amada. Eu profetizo sobre os teus filhos. Eu profetizo sobre a tua geração. Eu profetizo sobre os teus bens. Eu profetizo, meu amado, minha amada, as bênçãos de Deus sobre a sua vida.
Em nome do Senhor Jesus, eu libero sobre a sua vida, sobre a sua família, a graça abundante de Cristo Jesus, as bênçãos de cura, para a honra e glória do nome do Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. Receba do Senhor essa noite. Leve para o seu lar, leve para a sua vida, leve para os seus filhos. Que a tua casa venha irradiar para as vizinhanças o amor de Deus, a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Leva-nos de volta guardados, dá-nos uma semana abundante. É o que nós pedimos, já agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Levante suas mãos e digamos todos juntos: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai Celestial,